Bom, 1º de maio já passou e ficou marcado por várias manifestações no Brasil. Uma das pautas é sobre a escala 6x1, um assunto que já teve antigamente e que agora voltou à tona, né? E esse assunto mexeu claramente com a política e com o povo, né? Muita gente da esquerda apoia, a galera da direita não apoia tanto assim, e isso entrou até no âmbito religioso. E é sobre isso que eu queria comentar com vocês no vídeo, né? O que o Evangelho tem a dizer sobre a escala 6x1? Bom, se a gente analisar as cartas de Tiago, ele vai falar e ter uma crítica muito forte sobre aqueles ricos que oprimiam o povo, né? Que colocavam o povo numa situação de escravo. E a gente vai ter também Paulo falando que todo servo deve trabalhar ao seu Senhor como se fosse a Deus, né? O próprio Jesus também trouxe alguns exemplos em que ele criticava os ricos por oprimirem o povo, mas também falava que o pai dele trabalhava todos os dias e que ele mesmo trabalhava muito. Ou seja, o Evangelho é muito claro em mostrar os dois pontos, os dois lados da moeda, né? E o que nós, como cristãos, devemos fazer em diversos assuntos, não só esse na escala 6x1, a gente deve ter uma mente muito clara e muito sadia nesses assuntos. A gente viu que muita gente que é cristã estavam brigando sobre esse assunto. Gente que estava do lado da esquerda e cristãos que estavam do lado da direita. Bom, uma coisa eu sei, o assunto é difícil e não vai ser resolvido de forma imediata, precisa de muito tempo. Mas nós, como cristãos, devemos abordar uma posição muito unida e não uma posição separada. O Evangelho trata dos dois lados e nós também devemos ter um olhar amplo sobre isso e, principalmente, não levar nada para o extremo. A gente tem os exemplos na Bíblia e, como cristãos, a gente deve trabalhar junto para que a sociedade seja melhor. Então, a escala 6x1 é nesse mesmo jeito. Devemos trabalhar junto, analisar os fatos e não nos separar por causa deles. Ok? Fique com Deus.